Depois de ter sido trazido para o Brasil por pessoas que viajavam no exterior, o novo coronavírus rapidamente desceu na hierarquia social, chegando às periferias das metrópoles. É aí que a pandemia tem causado maior impacto. Estima-se que 13 milhões e meio de brasileiros vivam nas mais de 13 mil comunidades desse tipo espalhadas pelo país. Segundo dados divulgados no dia 19 de maio pelo IBGE, as favelas do Brasil concentram mais de 5 milhões de domicílios, a maioria deles empilhados, com cômodos minúsculos e muita gente morando sob o mesmo teto. Belém é a capital com a maior proporção de domicílios nessas comunidades, mas quase 20% dos lares brasileiros localizados em favelas estão nas maiores capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses lugares, o isolamento social, via de regra, não funciona, e adotar medidas sanitárias para frear o contágio é bem mais difícil do que em outras camadas da população. Imagine um lugar em que não apenas o álcool em gel, mas a própria água chega com dificuldade. Quando chega. Os piores problemas, os problemas estruturais enfrentados pelas favelas neste momento da pandemia são a falta de saneamento, principalmente o abastecimento de água, que é um dos serviços do saneamento. Esse abastecimento de água de forma contínua pela rede pública para todos, ele não existe nas favelas brasileiras. E a falta de equipamento público de assistência à saúde. Essa é a Estela Alves, arquiteta, urbanista e pesquisadora da USP, falando na edição do dia 11 de maio do Em Quarentena, podcast da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Historicamente, elas podem ter ficado à margem das políticas públicas, mas o fato é que agora as periferias estão no centro da crise e na pauta do dia, quando o assunto é o impacto desigual da pandemia. Realidade sobre a qual Wagner Alencar, que é um dos diretores da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, também falou em uma videoconferência organizada pela Fiocruz no dia 9 de abril, com a participação de vários convidados. Agora, mais do que nunca, a gente todo mundo consegue escrachadamente entender as desigualdades que a gente vive. E é isso, o coronavírus faz com que a gente entenda que a partir do momento que esse vírus se alastre, a parte mais vulnerável, que são as periferias, elas vão sofrer, enfim, vão morrer. É nesses aglomerados subnormais, termo utilizado pelo IBGE para se referir às favelas, que a gente entra no episódio de hoje para mostrar o trabalho de uma ONG adventista que atende 200 crianças em 2 comunidades da periferia do Rio de Janeiro e a resposta da igreja nas regiões mais afetadas pela Covid-19 na cidade de São Paulo. Já na última parte do podcast, nosso entrevistado é um pesquisador que estudou a relação da Igreja Adventista com uma favela do Capão Redondo, também na capital paulista. Eu sou Márcio Tonetti e te convido a vir com a Revista Adventista por essas quebradas, gíria que muitos moradores da periferia usam para definir onde vivem. A primeira pessoa com quem eu converso hoje é Gabriela Alves Marques, a tia Gabi, como é conhecida pelas crianças e adolescentes das favelas da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro. Gabriela, de 44 anos, é fundadora e coordenadora da ONG Comunitar Rio, que há 10 anos oferece atividades culturais e esportivas nessas comunidades cariocas que ganharam projeção nacional. Gabriela Alves Marques é uma voluntária que criou o Coral da Rocinha e ela está hoje na nossa coluna Os Cariocas com a Sandra Moreira. 8 da manhã, a rua, no topo do Laboriô, a parte mais alta da Rocinha, está movimentada. A turma do coral parte para a arrumação do local dos ensaios. São os meninos e meninas que varrem a sala, deixam tudo perfeito. O dia fica melhor com música. A tia Gabi, cujo trabalho já repercutiu em várias reportagens, como essa que a gente acabou de ouvir, veiculada em 2015 pela afiliada da TV Globo no Rio, tem uma relação de amor de longa data com a Rocinha,
a maior favela do país, com mais de 25 mil domicílios, segundo dados divulgados pelo IBGE no dia 19 de maio. São quase 20 anos de trabalho voluntário ali. A Gabriela, inclusive, se casou nessa favela e já morou na comunidade. Bem, feita esta rápida apresentação, eu gostaria de começar o nosso bate-papo com você, Gabriela, aqui no podcast, pedindo que resuma um pouco essa bonita história. Eu atuava como voluntária na comunidade da Rocinha há aproximadamente 9 anos, com o apoio do meu, na época, namorado, Harrison Marques. Com o tempo, noivamos e nos casamos. Fizemos uma cerimônia de casamento também dentro da comunidade da Rocinha, no Laboriô, na Escola Municipal Abelardo Chacrinha Barbosa, para as crianças. Nos apaixonamos por eles. Após o casamento, continuamos o trabalho arduamente, até que no ano de 2010 podemos realizar o sonho de criar uma ONG, que denominamos Comunitar Rio, com foco de trabalho em crianças e adolescentes, no qual oferecemos várias atividades culturais e esportivas. Nosso objetivo era oferecer vários cursos para as crianças da comunidade, que não tinham condições financeiras de pagar por essas oficinas. Foi aí que nasceu o projeto Comunitar Rio. Nos sensibilizamos com a situação menos favorecida dessas crianças, que são lindas, espertas e inteligentes, e que na maioria das vezes estão à espera apenas de uma oportunidade. Agora, você que conhece bem as condições de vida na Rocinha e no Vidigal, você acha que é possível os moradores dessas comunidades seguirem as orientações de higienização pessoal e distanciamento social que têm sido recomendadas pelas autoridades sanitárias? Eu também complementaria essa questão perguntando se o principal desafio hoje para conter a pandemia nas periferias é conscientização ou a melhoria das condições de vida. Bem, Márcio, acho que para muitos moradores de comunidade é bastante difícil seguir as orientações de higienização e distanciamento pessoal. São muitos morando na mesma casa. As casas são muito próximas umas das outras. Eles enfrentam problemas de falta de água, saneamento básico, e o salário às vezes é pouco para alimentar a família adequadamente e comprar itens de limpeza e higiene. Como em todas as situações, uns levam a sério o poder do contágio do novo coronavírus e outros nem tanto. Não acredito que seja falta de conscientização. Esse assunto está sendo bastante veiculado nas mídias, principalmente nas grandes cidades. As condições financeiras pesam mais nessas circunstâncias. Você disse pra gente, Gabriela, que enxerga essas crianças da ONG como sua família, né? E que família a gente não abandona, especialmente em tempos difíceis. Bom, eu vi no Facebook da Comunitar Rio que vocês estão procurando adaptar as oficinas de música, futebol e também as de inglês por meio de videoaulas. Além disso, eu imagino que a ONG também tem procurado suprir as necessidades básicas dessas famílias com doações. Como que tem funcionado esse trabalho? Hoje, continuamos atendendo a comunidade através de videoaulas e parceria com projetos que doaram kits de higiene pessoal e limpeza para as famílias das crianças cadastradas no Comunitar. Quero mencionar aqui o projeto Rio Aquele Abraço, que tem nos ajudado bastante com os kits de higiene pessoal e limpeza. O impacto da pandemia na renda de quem vive na Rocinha afetou parte da comunidade. Durante a pandemia, acreditamos que com os kits de higiene pessoal, estamos ajudando a conter a proliferação do vírus e preservando a saúde dos nossos queridos na comunidade da Rocinha. Além disso, estamos incentivando as crianças que têm se empenhado em participar das videoaulas, com premiações diferenciadas e entrega de Danoninho, Yakult, dentre outros alimentos que criança gosta e que nem sempre tem oportunidade de ter na geladeira. Pegando a ponte aérea Rio-São Paulo, eu falo agora com o pastor Jair Miranda,
Natural da Paraíba, ele trabalha há 10 anos na Associação Paulista Leste da Igreja Adventista como líder do Departamento de Ação Solidária da denominação. Jair, a Associação Paulista Leste, que compreende as zonas norte e leste da capital paulista e mais uma parte, da região metropolitana de São Paulo, é um dos menores territórios administrativos da Igreja Adventista no mundo. Porém, nessa área com cerca de 100 quilômetros de extensão, vivem 7 milhões de pessoas. É muita gente, né? O que me faz deduzir que a região a qual você atende é caracterizada por alta densidade populacional e formada por vários bairros periféricos. E é aqui que te pergunto, as congregações mais pobres têm sido afetadas pela pandemia de maneira distinta das mais ricas? Olha, Márcio, com certeza o impacto da pandemia do Covid-19 ela é maior nas igrejas mais periféricas, que têm um poder aquisitivo menor ali, na região, mesmo porque grande parte das pessoas que moram nessas regiões, elas dependem do emprego, às vezes é formal, grande parte são assalariados, e outros, na realidade, em grande maioria são informais, Eles são vendedores, autônomos, e quando para tudo, isso aí, economicamente falando, traz um impacto muito forte para as famílias que estão vivendo nessas regiões, com falta de alimento e outros itens básicos, de higiene pessoal e etc. Sem falar também que o nível de contágio aumenta devido também até a própria conscientização do grupo, Às vezes são aglomerados de pessoas que estão ali próximas das outras, isso aí dificulta bastante. Como a gente já mencionou, você responde pelo Departamento de Ação Solidária Adventista aí na região, Poderia nos explicar de maneira mais detalhada, Pastor Jair, quais têm sido os projetos assistenciais realizados pela igreja em resposta, a esse momento de crise? Sobre as ações, Márcio, tivemos diversas. Por exemplo, ainda está acontecendo o programa chamado de Drive-Thru, onde os membros da igreja são convidados a, em seus carros, irem entregar alimentos, nas nossas igrejas. Também temos um programa de mutirão para arrecadação de alimentos com jovens, bravadores e voluntários da ASA. Foi lançado há um mês uma campanha para a confecção de máscaras com o lema Eu te protejo, você me protege, onde costureiras foram convocadas através de forma voluntária para produzirem 200 mil máscaras e assim proteger as várias comunidades. Em parceria também com o SESI, nós estamos entregando por 20 dias marmitas durante 6 dias na semana, para os nossos amigos das comunidades de Brasilândia e Tiradentes. Também houve ações como lives com profissionais para o ensino sobre culinária saudável durante a quarentena. Também houve lives para a realização de exercícios físicos, para residências, além do programa muito forte de apoio ao empreendedor, com lives, com consultorias de como o nosso empreendedor sair da crise. É exatamente esse último ponto que eu quero destacar. Para você concluir sua participação aqui, Jair, poderia nos explicar como funciona o Advent 7, que é um ministério criado para atender pequenos empreendedores? Eu imagino que esse trabalho de vocês tenha ganhado relevância adicional nesse tempo em que empregos e empresas também correm o risco, de não sobreviverem. Com relação ao programa para os empreendedores, foi criado já há alguns anos, 3 anos, o programa Advent 7, que é um ministério, para nossos empreendedores. E o objetivo é promover o crescimento integral dos empreendedores adventistas e também ajudar os empreendedores amigos, da igreja de outras denominações, aumentar o network entre esses empreendedores, oferecer treinamentos e consultoria, fazer com que nossa comunidade seja abençoada com ações diretas. E temos a parceria com o Sebrae, com cursos, também com consultorias e com o curso de administração do UNASP, que está bem próximo aí para abençoar essas pessoas. Nós estamos realizando lives a cada 15 dias para nichos, organizamos também programas de oração intercessora pelos diversos empreendedores
E estamos dessa forma criando também um programa muito assim focado na produção, na venda, com um site, aplicativo. A plataforma é o Advent7. Você pode entrar em www.advent7.com.br e poder ali encontrar um profissional adventista para poder assim comprar dele, né, contratar serviços e também ver os seus produtos. Na segunda parte do episódio de hoje, eu converso com Haller Schienemann, professor há quase 30 anos no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele concluiu em 2010 um pós-doutorado em Ciências da Religião, no qual pesquisou uma igreja adventista estabelecida numa favela do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Professor, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. O novo coronavírus parece ter chegado ao Brasil pegando carona nos voos das classes média e alta. Mas onde a Covid-19 tem feito muitas vítimas é nas periferias das metrópoles brasileiras. Tendo isso em vista, eu acho que nós podemos começar o nosso bate-papo definindo o que é, afinal, periferia. Você entende que o termo tem que ver apenas com localização geográfica ou o seu significado é mais amplo? Márcio, gostei da sua pergunta, porque você já está deixando claro que periferia tem uma conotação geográfica, né? Periferia é aquilo que está distante do centro, né? Se nós pensássemos numa figura geométrica, né? Colocando o transferidor para fazer, nós temos o centro, né? Onde a partir do qual foi calculado o raio, você tem o contorno, que é a periferia, né? Então a periferia tem uma ideia de margem mesmo, e esse conceito ele inicialmente representava apenas uma medida geográfica, vamos dizer assim, mas depois de algum tempo ele passou a ser também um conceito de carência, porque quando as cidades começaram a crescer, sobretudo do século XIX para cá, elas começam a atrair muitas pessoas e aumenta o número dessas pessoas pobres, carentes, né, que estavam em deslocamento das regiões rurais para as regiões urbanas, e elas vão morar onde? De um modo geral, nas periferias, né? Pelo menos em quase todas as cidades do mundo, esse padrão que nós observamos, né? O centro com qualidade e as periferias com carências. E daí periferia passou a significar uma área urbana com pouco recurso, né? E também, portanto, um espaço de fronteira, de crescimento. No caso, porém, hoje não devemos entender que a periferia se restringe então ao conceito geográfico, mas ao conceito de pobreza. Por isso nós temos bairros no centro da cidade de São Paulo que poderiam ser características próximas das periferias e bairros periféricos do ponto de vista geográfico, como Alphaville, que não são classificados em nenhum estudo como periferia. E professor, há vários anos você vive num bairro periférico, que é o Capão Redondo. Nessa região estão localizadas instituições adventistas importantes e centenárias, como o UNASP e a Superbom, a indústria de alimentos da igreja. E essa região também se tornou um reduto, vamos dizer assim, adventista, com a presença de dezenas de igrejas. E foi uma dessas congregações, aliás, localizada numa favela, que o senhor estudou no seu pós-doutorado. Do que se trata a sua pesquisa e a quais conclusões você chegou? É verdade, Márcio. Eu moro numa região periférica, né, o Capão Redondo, que é um reduto dos adventistas. Bem, meu trabalho, na realidade, ele estudou a comunidade adventista que se localiza numa região que é classificado como favela, né, uma região de ocupação irregular no município de São Paulo, e que também é chamado de Jardim Valquíria, Campo dos Ferreiras. Existem umas discussões ali do nome. O objeto de estudo do nosso pós-doutorado foi justamente entender um pouquinho uma igreja fora do padrão adventista, no sentido das suas ocupações geográficas, porque apesar da igreja adventista ser uma igreja
claramente de periferia, né? Todo o processo do seu crescimento em São Paulo, ela sempre está ocupando, com poucas exceções, as regiões periféricas da cidade. Ela não ocupa regularmente áreas irregulares, isso é, as favelas, que são áreas normalmente invadidas, né? Justamente por uma preocupação com a lei. E daí uma das razões que nós queríamos entender era como que ocorreu esse processo, né? E em parte é porque o lugar, né, vamos dizer assim, do ponto de vista geográfico, ele tinha áreas de invasão, áreas regulares, e acabou se formando uma comunidade ali, né? E acabou se transformando de um grupo numa igreja fora do padrão habitual da igreja adventista, né? Mas em outros termos, né, a comunidade não era muito diferente das demais, embora a vida na favela exerce uma pressão muito grande sobre o sujeito, que foi o que nós analisamos de controle social e distinção de comportamento. Ao mesmo tempo que é uma vantagem, por estar protegido, existe uma cobrança muito grande. Muito interessante o seu estudo, professor, e eu aproveito para indicar ao nosso ouvinte 2 artigos seus publicados como capítulos de livros, em que você apresenta os resultados de sua pesquisa sobre essa igreja na favela. Os links para os livros estão aí na descrição deste podcast. Bem, eu termino nossa entrevista do modo como iniciamos nosso bate-papo aqui, pedindo que o senhor explique melhor um termo que faz parte do nosso vocabulário, mas cujas implicações são bem complexas. De forma resumida, professor, quais são as causas da pobreza e qual é a responsabilidade do cristão diante desse problema? Bem, a questão da pobreza, ela é complexa porque ela tem vários fatores. Eu diria pelo menos 3 importantes, tá? O que eu diria como geográfico, que tem a ver com os recursos de um lugar, que por isso algumas partes do mundo são muito ricas às vezes, porque você tem áreas férteis de produção de alimentos, áreas de fácil navegação, então você tinha facilidade de transporte de mercadorias, que é um fator geográfico. Nós temos também o fator socioeconômico, que tem a ver com as relações de trabalho, né, que tem a ver com a opressão que o proprietário de terra, o dono do negócio, tem sobre aqueles que não têm essa questão de posses. E tem as questões das ações individuais, né? Ou seja, a fatalidade que pode tomar-se por uma família pela doença de um dos seus membros, a perda durante muito tempo, né, por exemplo, do pai, implicava numa pobreza muito grande para um grupo, para uma família, né? O pai morreu precocemente. Então, esses seriam os 3 fatores assim, mais simplificados, né? Interessante que, do ponto de vista bíblico, acho que seria muito importante, os 2 últimos tipos são muito bem colocados na relação do cristão, não no sentido do cristão ou do fiel, né, resolver esse problema, porque a pobreza não é resolvível no sentido amplo da palavra, tá? Eu não posso evitar certas questões, mas que o cristão, né, eu gosto muito de Isaías 58, lembra muito de que primeiro ponto de uma vida cristã é não ser um opressor, né? Não tirar proveito das pessoas que estão embaixo, como funcionários, como servos, como subalternos, né? E, em segundo lugar, né, a caridade, né, no sentido de atender aos órfãos e às viúvas, né, o que representam biblicamente, e é fácil de nós entendermos, dentro do contexto da época, as pessoas mais fragilizadas socialmente, que se empobrecem justamente pelos infortúnios da vida que elas não tiveram controle, né, pela morte das pessoas que deveriam ser os cuidadores. Então, nós não temos de resolver o problema da pobreza, mas temos de praticar aquilo que a Bíblia manda. A gente termina o episódio de hoje lembrando do boletim semanal que nós temos publicado toda sexta-feira no site da revista.
Lá você pode acompanhar um resumo das principais ações que os adventistas têm realizado ao redor do mundo durante a pandemia. E se você também quer receber novos conteúdos, visite o site revistaadventista.com.br e se cadastre para receber nossa newsletter. Nos seguindo no Spotify, você também será informado toda vez que a gente publicar um novo conteúdo em áudio. Com roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de som de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje termina aqui. Até o próximo.